Capítulo 44. Luta no leito de morte. O ataque de Huangshan era algo que Long Shen já esperava. Embora ele não entendesse o cultivo de bestas, ele poderia assumir que usar a força de uma besta mágica para aumentar a própria força de combate definitivamente faria com que uma pessoa se tornasse mais frenética e tivesse menos controle. Embora essa força frenética fosse assustadora, tal pessoa só podia lutar instintivamente. Long Shen acreditava que um touro selvagem era definitivamente um pouco mais fácil de lidar do que uma raposa astuta. Desta vez, Long Shen estava preparado e também se mudou assim que Huangshan. Uma perna chutou em direção ao estômago de Huangshan. Bang! O chute de Long Shen aterrissou bem em seu estômago, forçando-o a recuar. O furioso Huangshan era como uma fera selvagem e não estava nem um pouco preparado para o ataque de Long Shen. Mas vendo a velocidade do furioso Huangshan, Long Shen suava friamente. Quando o chute de Long Shen atingiu o estômago de Huangshan, a garra de Huangshan quase alcançou a garganta de Long Shen. Se não fosse por Long Shen estar preparado e fazer seu movimento primeiro, ele definitivamente não teria sido capaz de reagir rápido o suficiente. Este era o terror do cultivo de animais. Após a transformação da besta, a força, a velocidade e a defesa de alguém aumentariam drasticamente como se estivesse se tornando uma nova pessoa. Rugido. Sendo forçado a recuar por Long Shen, Huangshan emitiu um rugido bestial. Seus olhos ficaram completamente vermelhos, enquanto suas garras mais uma vez alcançaram Long Shen. Quebrando o punho do vento. Long Shen gritou alto e deu um soco. Estrondo. O punho de Long Shen esmagou suas duas garras, e os dois foram empurrados para trás vários metros. Que força! Long Shen resmungou por dentro, não esperando que Huangshan tivesse um trunfo tão aterrorizante. Este bastardo realmente se escondeu profundamente. O punho do vento quebrando que Long Shen havia usado antes disso, enviou Huangshan voando sem a menor resistência. Mas Huangshan, que havia passado pela transformação da besta, não podia mais ser ferido pelo punho de Long Shen. Huangshan era como uma besta mágica furiosa. Assim que ele foi forçado a recuar, ele mais uma vez avançou, brandindo descontroladamente suas garras em direção a Long Shen. Long Shen cerrou os dentes e a estrela Feng Fu na sola do pé circulou mais uma vez. Os 7 ciclones dentro de seu dantian giraram rapidamente, a energia de todo o seu corpo surgindo. 2 punhos socaram, confrontando diretamente Huangshan. Um toque explosivo sacudiu os céus e ventos fortes sopraram por toda parte. Ondas de energia aterrorizantes sacudiram todas as pessoas que assistiam. Céus, que tipo de batalha é essa? É muito assustador. Aquelas pessoas nunca tinham visto uma batalha tão frenética. Seus rostos estavam brancos e suas pernas tremiam de medo. Mesmo aqueles veteranos experientes ficaram chocados. Nenhum deles jamais esperava que Huangshan fosse um cultivador de feras e tivesse uma habilidade de combate tão aterrorizante. E o que foi ainda mais chocante foi Long Shen, que já teve a reputação de ser o herdeiro nobre lixo número 1 da capital. Agora, ele foi realmente capaz de lutar contra um monstro como Huangshan. Pós-imagens de garras encheram o céu e o vento uivou, sacudindo os céus. As pessoas mais chocadas foram definitivamente Xia Changfeng e Wei Ke.
Eles nunca imaginariam que um pequeno novato em condensação de Ti como Long Shen pudesse explodir com poder suficiente para enfrentar Huang Shang, que havia sofrido uma transformação de besta. Afinal, Huang Shang era uma arma marcial que havia sido secretamente preparada. De 1000 participantes, ele foi um de uma dúzia que sobreviveu a um treinamento infernal. E Huang Shang era o mais poderoso entre as pessoas restantes. Era por isso que Xia Changfeng o via de forma tão importante e tinha feito um grande esforço para prepará-lo. Pode-se dizer que Huang Shang era uma máquina de abate que havia sido treinada com uma quantidade imensurável de recursos. Se não fosse por Long Shen enfurecendo Xia Changfeng e Wei Ke, eles definitivamente não teriam revelado uma arma marcial tão secreta. Mas enquanto eles estavam chocados com a força de Long Shen, eles agora viam que, embora Long Shen fosse capaz de se defender, ele já estava começando a cair em uma posição desvantajosa sob os violentos ataques furiosos de Huang Shang. Atualmente, a base de cultivo de Long Shen estava apenas no 7º estágio celestial de condensação de Ti, e ele havia estabelecido apenas uma única estrela. A quantidade de Ti espiritual que ele podia controlar estava muito longe de Huang Shang. Ele só poderia sobreviver graças ao seu poderoso corpo físico. Qualquer outra pessoa teria sido destruída há muito tempo. O braço de Long Shen foi mais uma vez cortado pelas garras de Huang Shang. Embora ele tenha feito o possível para se esquivar, sua roupa estava rasgada e o sangue escorria de seus ferimentos. Neste momento, o corpo de Long Shen estava coberto por muitas cicatrizes sangrentas, e o sangue manchava a maior parte de suas roupas. O coração de Shuiao apertou com força com a visão. Continuar assim não vai adiantar. O atual Huang Shang não é diferente de uma besta mágica em forma humanoide. Sua força é infinita, e a nitidez e dureza de suas garras não perderiam para o aço. Long Shen ficou surpreso. Sem a alma de um soberano da pílula e a experiência de batalha superficial que veio com ela, ele já teria sido incapaz de suportar. Grão-mestre Yun-Ti, por favor, salve Long Shen. Shuiao não pôde deixar de implorar ao grande mestre Yun-Ti. Espere um pouco. O grão-mestre Yun-Ti apenas continuou a olhar para Long Shen. Ele ainda tinha que fazer um movimento. Isso porque ele estava muito em conflito por dentro. As realizações de Long Shen na alquimia eram algo que ele admirava muito. Certa vez, ele havia aconselhado Long Shen a concentrar sua energia no caminho da pílula. Com seu talento, ele definitivamente caminharia longe nesse caminho. Mas a força de batalha que Long Shen revelou hoje foi completamente surpreendente. Como mestre da pílula, ele era incapaz de negar que, se Long Shen concentrasse toda a sua atenção no caminho marcial, ele poderia ir ainda mais longe do que no caminho da pílula. Era por isso que ele ainda tinha que fazer um movimento. Ele queria ver qual era o limite de Long Shen, e também ter esse julgamento de vida ou morte para temperá-lo. Através de tal moderação, não importava se Long Shen cultivasse o caminho marcial ou o caminho da pílula, qualquer um teria benefícios inestimáveis para ele. Sangue espirrou novamente quando o peito de Long Shen foi cortado por uma garra. Mais algumas cicatrizes sangrentas apareceram sobre ele. Long Shen, não vou deixar você morrer facilmente. Eu já disse que vou te despedaçar pedaço por pedaço. Após essa troca prolongada,
o originalmente frenético Huang Shang se acalmou um pouco e agora riu friamente. Long Shen não tinha resposta para ele. Ele descobriu que o atual Huang Shang tinha aberturas por toda parte, mas sua habilidade defensiva era muito chocante. Ele havia acertado um chute em um de seus pontos vitais em suas trocas agora, mas chocantemente, Huang Shang apenas tropeçou um pouco antes de se recuperar completamente sem a menor hesitação. Depois de lutar pelo tempo que levou para um incenso queimar, Long Shen já havia chegado a um entendimento sobre o estado atual de Huang Shang. Sua força física e resistência não podiam mais ser julgadas pelos padrões humanos. Ele não teria chance de vitória se continuasse assim. Ele tinha que tentar alguma coisa. Long Shen de repente gritou e deu um soco direto na garra de Huang Shang. Mas foi ele quem foi jogado para trás a 10 metros da troca. Huang Shang não o perseguiu imediatamente e, em vez disso, olhou com indiferença para Long Shen. Ele era como um tigre examinando sua presa. A multidão estava completamente silenciosa. A intensa pressão vinda daquela batalha era difícil de suportar. Mas agora eles tinham um leve fôlego. Essas trocas frenéticas fizeram seus corações pularem em suas gargantas. Esse foi especialmente o caso das donzelas que estavam apertando as mãos com força contra o peito. Eles temiam que, se Long Shen revelasse a menor abertura, seu sangue respingaria. Você tem que continuar essa luta no leito de morte. Huang Shang acenou com as mãos, suas longas garras cobertas com o sangue de Long Shen. Atualmente, as roupas de Long Shen estavam completamente rasgadas e dezenas de cicatrizes sangrentas continuavam a fluir lentamente, tornando sua aparência extremamente assustadora. Luta no leito de morte. Não chegou a esse ponto. Long Shen balançou a cabeça. Embora estivesse coberto de feridas, todas eram superficiais. Eles pareciam assustadores, mas não o afetaram muito. Long Shen sabia que a batalha de hoje seria muito difícil. Foi a batalha mais difícil desde que ele nasceu, mas definitivamente não seria a última. Enquanto ele desafiasse o destino, as batalhas que enfrentaria no futuro só se tornariam mais ferozes. Ele precisava dessa sensação de estar perto da morte para aumentar sua vontade de viver. Para se tornar um verdadeiro cultivador marcial, você tinha que experimentar a ameaça de andar na linha entre a vida e a morte. Somente sobrevivendo ao terror da morte você poderia caminhar mais adiante em seu caminho. Isso era algo que todos os especialistas tinham que experimentar. A batalha agora havia sido travada à beira da vida e da morte para ele. Era verdade que ele se fundiu com a alma de um deus da pílula e se fundiu com um pouco de sua experiência de batalha. Mas apenas um erro o teria transformado em um cadáver. Ele só foi capaz de lutar assim por causa de sua firme determinação. Ele também tinha suas próprias dificuldades. Se ele fosse incapaz de lidar com essa pressão, como enfrentaria seus futuros inimigos? Como ele poderia se salvar de sua própria situação? Como ele poderia retribuir a inimizade de roubar seu sangue, saquear seu osso e destruir sua raiz? Depois de experimentar a sensação de estar à beira da morte agora, sua intuição se tornou cada vez mais aguçada e seu coração mais claro. Agora que ele havia alcançado esse objetivo, era hora da verdadeira batalha da morte. Mas se você diz que é uma luta no leito de morte, então com certeza.
Dê uma olhada no que é minha luta no leito de morte. Long Shen apertou as mãos e uma chama saiu delas. Ondas de calor se espalharam por toda parte e, no final, todo o seu corpo estava coberto por uma chama amarela pálida. O que? Wei Ke ficou tão chocado que se levantou, com o rosto cheio de descrença. Ele apontou para Long Shen e disse incrédulo: armadura de pílula chama. Como isso é possível? Além de Wei Ke, a outra pessoa mais chocada teria que ser o grande mestre Yun Ti. Então, Long Shen poderia realmente espalhar sua chama da pílula por todo o corpo. Usar a chama da pílula para proteger o corpo era algo que apenas mestres da pílula como Yun Ti e Wei Ke eram capazes de fazer. Isso não só exigia uma poderosa chama da pílula e um forte Ti espiritual, mas também exigia uma força espiritual extremamente poderosa como suporte. Apenas o mais poderoso dos mestres da pílula poderia usar a chama da pílula para proteger o corpo. Era comumente conhecido que os mestres da pílula tinham que alcançar o reino da transformação do tendão antes de ter energia espiritual e força espiritual suficientes para apenas usar a chama da pílula para proteger o corpo. Embora de acordo com a classificação, Long Shen já pudesse ser contado como um adepto da pílula, sua base de cultivo estava apenas no 7º estágio celestial de condensação de Ti. Em circunstâncias normais, o cultivo de pílulas e o cultivo marcial não eram necessariamente iguais, mas definitivamente estavam relacionados. Para se tornar um aprendiz de pílulas, era necessário pelo menos atingir a condensação de Ti. Isso porque só assim se poderia aglomerar uma chama de pílula. Mas apenas aglomerar a chama da pílula não fez de você um aprendiz da pílula. Somente refinando uma pílula medicinal que atendesse aos padrões você poderia obter as qualificações para se tornar um aprendiz de pílulas. E a maioria dos aprendizes da pílula já havia alcançado o reino da condensação do sangue, caso contrário, eles não teriam Ti espiritual suficiente para refinar as pílulas medicinais. Apenas cultivadores de pílulas extremamente talentosos poderiam se tornar aprendizes de pílulas no reino da condensação de Ti. Pessoas como Long Shen e Xiaobai, que poderiam refinar as pílulas medicinais de segundo nível no reino de condensação de Ti e, portanto, ter a qualificação para serem adeptos de pílulas, já poderiam ser consideradas gênios. Mas não importa o quanto você fosse um gênio, você definitivamente não poderia condensar uma chama de pílula para proteger seu corpo apenas no reino de condensação de Ti. Isso miniu tudo o que os dois sabiam. Long Shen estava agora completamente envolto em uma chama amarela. Seu cabelo flutuava no ar, e seus olhos eram como estrelas, como se um deus de chama dominador tivesse descido sobre a terra. Estou chegando. Capítulo 45. Derrotando um inimigo poderoso. Estou chegando. Com um grito frio e seu corpo envolto em chamas, Long Shen de repente se levantou. O ar a vários metros ao redor dele já havia atingido uma temperatura terrivelmente alta. Long Shen deu um soco, a alta temperatura em torno de seu punho fazendo com que o espaço se deformasse, seu poder chocando enquanto se chocava contra Huangshang. Huangshang ficou extremamente assustado ao sentir um medo indescritível da chama ao redor do punho de Long Shen. Vendo seu ataque, ele rapidamente recuou para evitar o soco. Mas assim que ele se esquivou desse soco, de repente ele viu o sorriso frio de Long Shen. Uma enorme sensação de perigo imediatamente o encheu.
porcaria. O soco chocante de Long Shen tinha sido apenas uma finta. O ataque real foi um chute silencioso. No momento em que ele sentiu, o pé de Long Shen já havia pousado violentamente em seu estômago. Huang Shang gritou miseravelmente. Esse chute não lhe causou nenhum ferimento grave, mas a chama acendeu-o pelo ao redor de seu corpo. Os animais realmente odeiam o fogo. Long Shen estava satisfeito por dentro. A transformação da besta de Huangshang pode trazer consigo o poder de uma besta mágica, mas também trouxe algumas de suas fraquezas. Bestas mágicas peludas tinham um medo inerente de fogo, então sua chama da pílula teve uma poderosa supressão sobre Huangshang. O chute de Long Shen foi coberto com chamas e incendiou o corpo de Huangshang. Um cheiro forte de assado encheu o ar. Apesar de fazer o seu melhor para afastar as chamas, ainda demorou muito para elas se extinguirem. Uma grande parte de sua pele amarela havia sido queimada em preto neste momento. Ele parecia extremamente miserável, como um rato que escavou para fora de um fogão. Vendo isso, Yun-Ti relaxou por dentro. Para Long Shen encontrar o ponto fraco de Huangshang tão rapidamente foi muito excepcional. E o mais importante, mesmo que outros soubessem dessa fraqueza, apenas Long Shen, que poderia condensar a chama da pílula a esse nível, poderia tirar vantagem desse ponto fraco fatal. A pele de Huangshang agora estava preta, e todo o seu pelo havia sido queimado. Embora não estivesse gravemente ferido, não conseguiu suprimir o medo inato que tinha do fogo. Neste momento, era óbvio que a chama da pílula de Long Shen o havia suprimido completamente. Assim como Huangshang estava uivando de raiva, Long Shen atacou ele com os punhos voando, aparecendo como uma chama ardente em forma humana. Long Shen foi extremamente rápido, acertando 3 golpes consecutivos. Huangshang sabia que seria incapaz de evitá-los, então ele só podia cerrar os dentes e enfrentá-los de frente. Embora ele não tivesse medo da força física de Long Shen, cada vez que Long Shen dava um golpe, suas garras pareciam encolher como se tivessem acabado de sair de uma fornalha. Após esses 3 golpes, Huangshang sentiu como se suas mãos não fossem mais suas. Ele podia até sentir um leve cheiro de carne assada vindo deles. Apenas um momento atrás, foi Long Shen que foi forçado a se esquivar e correr. Agora a situação se inverteu completamente. Na frente da chama da pílula de Long Shen, Huangshang só podia se encolher e não tinha forças para retaliar. Fat Yu e os outros comemoraram quando viram isso. Enquanto Long Shen pudesse perseverar, a vitória definitivamente seria dele. Mate-o, Huangshang. Xia Changfeng se levantou e gritou. A força de Long Shen superou em muito suas expectativas. Já havia chegado a um ponto em que até ele estava sentindo algum medo. Um adepto da pílula com potencial infinito que também era um gênio cultivador marcial não era alguém que ele pudesse levar de ânimo leve. Esse tipo de pessoa tinha que se tornar um subordinado leal ou ser completamente eliminado. Atualmente, seu relacionamento com Long Shen era como o de água e fogo, então a primeira possibilidade não existia mais. Portanto, não importava qual fosse o preço, ele deve matar Long Shen ou ele nunca seria capaz de se sentir em paz. Huangshang olhou com ódio para Long Shen em chamas. Ele nunca pensou que alguém com quem ele estava brincando na batalha evoluiria para tal nível.
Morra, Long Shen. Agora que ele havia recebido a ordem de Xia Changfeng, Huang Shang soltou um rugido bestial e de repente, seu sangue e Qi subiram para o céu. Todo o seu corpo parecia estar completamente envolto em sangue e ficou totalmente vermelho. O que? Ele pode usar a técnica da grande explosão de sangue. Isso é insano. Todos aqueles nobres do Império do Grito da Fênix gritaram alarmados ao reconhecerem essa técnica. A técnica da grande explosão de sangue era uma arte secreta extremamente aterrorizante. Seria usado se e somente se um especialista em condensação de sangue encontrasse inimigos que eles absolutamente não pudessem derrotar e fosse levado ao ponto de ruptura. Só então eles tomariam uma decisão tão implacável e a usariam. A técnica da grande explosão de sangue acendeu o sangue e o Qi de todo o corpo como o preço para aumentar temporariamente a força de batalha de alguém. Isso deixaria o usuário dobrar de força temporariamente. Mas o preço foi extremamente terrível. Uma vez usada, a essência de sangue que você condensou seria completamente queimada. Mesmo se você vivesse, sua base de cultivo congelaria e você nunca mais seria capaz de progredir pelo resto de sua vida. Esse tipo de situação raramente era visto. A menos que fosse um último recurso absoluto, ninguém o usaria. Mas agora Huang Shang realmente o usou. O grão-mestre Yun-Ti notou aqueles nobres atordoados e não pôde deixar de suspirar. O Phoenix Cry Empire realmente era desesperador. Apesar de um gênio aparecer, nenhum deles foi ajudar Long Shen. Não importa o que, ele era filho do Marquês de Supressão de Fronteiras que teve grandes realizações e fez grandes contribuições para o Império. O Marquês de Supressão da Fronteira estava lutando ao longo da fronteira há mais de 10 anos, lutando contra os selvagens das tribos bárbaras e deixando o Império do Grito da Fênix desfrutar de uma era de paz. Se seu filho morresse assim na capital, a família imperial não teria medo de retaliação. Mas quando Yun-Ti olhou para o quarto príncipe e a imperatriz viúva, ele não pôde deixar de suspirar de tristeza. Ele se inclinou um pouco para a frente e se preparou para salvar Long Shen. A exibição de Long Shen hoje já havia superado em muito suas expectativas. Não havia nenhuma maneira que ele deixaria algo acontecer com ele. Depois de usar a técnica da grande explosão de sangue, Huang Shang tornou-se essencialmente uma besta sanguinária e seus olhos ficaram completamente vermelhos. Soltando um berro, toda a energia que estava fluindo de seu corpo parou de repente e voltou a fluir, toda ela se reunindo em torno de sua mão direita. Sua mão direita imediatamente engrossou até o tamanho de sua coxa e seus músculos latejaram, liberando uma pressão aterrorizante enquanto ele agarrava Long Shen. Garra do Lobo-Diabo. Assim como Huang Shang usou aquele golpe mortal, o grande mestre Yun-Ti também se levantou e atacou. Yun-Ti, não se intrometa. Mesmo quando o grão-mestre Yun-Ti se moveu, o Eike, que já estava preparado, também atacou e o bloqueou, socando. Yun-Ti bufou e também deu um soco, querendo mandar o Eike voando. Depois que eles colidiram, o Eike voou de volta, mas ele conseguiu bloquear Yun-Ti. A expressão do grão-mestre Yun-Ti mudou muito quando seus punhos colidiram. De repente, ele sentiu sua mão tremer e imediatamente ficar preta. Meu Infin-Pam é muito bom, certo Yun-Ti? Nem pense em vir comigo aqui. Esse garoto definitivamente vai morrer. Wei Ke riu friamente.
Yun-Ti ficou chocado por dentro. Ele e o Eike lutaram por dezenas de anos, mas ele não esperava que o Eike tivesse avançado tanto nos últimos anos. Ele definitivamente não seria capaz de romper seu bloqueio em pouco tempo. Seu velho devasso, é você quem definitivamente vai morrer. Um insulto ridículo veio da boca de Long Shen. Vendo o punho de Huang Shan chegando, Long Shen respirou fundo e empurrou sua base de cultivo ao máximo. Ele não segurou mais sua chama da pílula, e ela entrou em erupção como um vulcão. Uma nuvem flamejante. A chama ao redor de seu corpo desapareceu, tudo se condensando no meio de sua palma. A chama amarela originalmente fraca já havia dado origem a uma leve cor vermelha devido à alta temperatura. Diante dos olhares atordoados de todos, a palma de Long Shen colidiu diretamente com as garras afiadas de Huang Shang. Uma explosão sacudiu os céus enquanto as chamas dançavam. Ondas de Ti surgindo subiram no ar. Até Yun-Ti e o Eike pararam sua luta para assistir em choque. Quando a poeira baixou e a visão deles clareou, a primeira coisa que viram foi uma cratera de 3 metros de largura. Em lados opostos do buraco, a dezenas de metros de distância, havia 2 figuras deitadas no chão. A praça inteira estava em completo silêncio. Um som leve soou quando uma dessas figuras começou a se mover lentamente. Eles viram que aquele que se levantou lentamente era um Long Shen manchado de sangue. Embora ele estivesse uma bagunça completa, suas roupas rasgadas e sem fôlego, o atual Long Shen ainda parecia tão valente como sempre. Contornando a cratera, Long Shen caminhou lentamente até Huang Shang. Huang Shang parecia ainda mais miserável, seu corpo queimado preto e parecendo nada mais do que um cadáver seco. Havia também alguns pedaços de osso saindo de seu corpo. Depois de usar a técnica da grande explosão de sangue, sua defesa diminuiu drasticamente. Foi por isso que em sua troca final ele sofreu ferimentos piores do que Long Shen. Como eu já disse, não vou deixar você ver o nascer do sol de amanhã, disse Long Shen friamente na frente do corpo de Huang Shang. Huang Shang queria falar, mas seu estômago tinha afundado e estava apertando seu abdômen, tornando-o incapaz de falar. A sensação de não poder falar não é tão boa, não é? A retribuição realmente vem rapidamente. Você fez isso para que os outros não pudessem falar, e agora você não pode dizer nada. Um sorriso zombeteiro apareceu na boca de Long Shen. A fim de enfurecer Long Shen, ele usou técnicas desprezíveis para ferir intencionalmente Shi Feng fortemente e selar sua respiração para que ele fosse incapaz de admitir a derrota. Tudo isso foi completamente capturado nos olhos de Long Shen. Vendo os olhos gelados de Long Shen, o terror apareceu nos olhos de Huang Shang. Ele queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas não conseguiu. Se tivesse sido um par de anos atrás, ele nunca teria sentido nenhum terror de morrer, pois havia apenas passado por um treinamento sombrio e sinistro. Mas depois de alguns anos trabalhando com Xia Changfeng, ele se apegou ao mundo novamente e não queria morrer. Se você quer implorar, então não se incomode. Alguém como você não merece pena. Long Shen balançou a cabeça e lentamente levantou o pé. Todos os presentes estavam apenas observando em silêncio, incapazes de dizer uma única coisa. Essa batalha desenfreada entre gigantes foi cheia de altos e baixos, deixando-os completamente surpresos. Long Shen,
deixe Huangshang ir. Eu vou compensá-lo. Xia Changfeng não estava, é claro, disposto a ver seu subordinado mais poderoso morrer assim, então ele engrossou sua pele e falou: "Oh, você tem alguma coisa que eu quero?" Long Shen perguntou, interessado. Vendo que havia uma chance, Xia Changfeng não pôde deixar de se alegrar. Basta pedir o que quiser. Se eu tiver, definitivamente não vou segurá-lo. Long Shen assentiu e esticou o polegar. Você realmente é leal. Então, eu vou te dar uma chance, me dê sua vida e eu o deixo ir. Xia Changfeng, que estava se regozijando, imediatamente sentiu como se alguém lhe tivesse dado um tapa no rosto. Ele olhou para Long Shen. Você estava brincando comigo. Jogar com você não era meu objetivo. O objetivo é jogar você até a morte. Um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Dizendo isso, Long Shen levantou o pé, e toda a praça se encheu de gritos alarmados, enquanto ele batia violentamente em Huangshang. Assim que o pé de Long Shen estava prestes a atingir o estômago de Huangshang, Long Shen de repente sentiu seu couro cabeludo ficar dormente. Ao mesmo tempo, ele ouviu o rugido raivoso de um Ti sem nem pensar, ele rapidamente se jogou para o lado. Uma flecha caiu bem onde Long Shen tinha acabado de chegar.